Para você, uma ótima noite. Estamos de volta com mais uma edição do Plantão 47 especial aqui pela TV Plan. Seja bem-vindo você que nos acompanha no canal 47 51.1 em HD, também através do nosso streaming, que é o nosso site www.tvplan.com.br. Convido você a participar com a gente, a interagir. O tema de hoje acho que eu poderia dizer o tema mais polêmico aí, infelizmente, desse mês, né, de junho, né, violência novamente acontecendo aqui na cidade, violência contra a criança e o adolescente. Você participa com a gente no nosso WhatsApp 999 27 3591 e também no nosso facebook.com/tvplanweb. Antes de apresentar os nossos convidados, eu quero fazer um convite para você que é aí da Zona Sul, você que é do Parque Esperança, dia 30, no próximo sábado, inclusive, tem Plantão 47 especial aí no Parque Esperança. Quero ouvir você que é morador aí do bairro. Aliás, eu quero agradecer a todos vocês que têm encaminhado os vídeos aqui para o Plantão 47, né? O Plantão dos Bairros que já acontece há 3 anos aqui em Poços de Caldas. A gente sempre faz questão, na verdade, né, de estar próximo de você que é morador de todos os bairros aqui da cidade. Esse ano, né, começamos um pouco atrasado, mas já estamos na 3ª edição. Né? Vamos até o mês de dezembro, ouvindo os moradores da cidade. Já passamos em 2 pontos da Zona Sul, passamos pela Coab e também pelo Jardim Kennedy 2, e agora a próxima parada é aí no Parque Esperança. Portanto, eu convido você, no próximo sábado, às 11 horas da manhã, tem Plantão 47 especial ao vivo, tá? Leva a criançada lá, vamos fazer uma festa bacana com brinquedos e vamos, claro, ouvir você. O que precisa melhorar aí no seu bairro? Aquele terreno está atrapalhando, a educação aí não está legal, a saúde. Quero ouvir de você, tá certo? Vamos receber representantes do Executivo para debatermos as melhorias para o seu bairro, tá bom? 11 da manhã, plantão especial dos bairros para você. Deixa eu dar as boas-vindas aos nossos convidados aqui no Plantão 47. Eu recebo aqui ele que é psicólogo, Kessley Ferreira. Boa noite, Kessley. Antes de mais nada, obrigado por participar do plantão com a gente. Boa noite. Estamos aí para conversar, debater e discutir um pouco sobre violências, proteção. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Andréia Benetti, conselheira tutelar, hein? Ela já é recordista de participações aqui no Plantão 47, mas a importância dela é sempre importante porque esse tema tem, né, voltado sempre à tona, né, dentro aqui da nossa cidade. Boa noite, Andréia, mais uma vez. Obrigado pela presença. Boa noite, Paula. É um prazer estar aqui de novo, né? O Conselho agradece o espaço mais uma vez. Vamos falar muito aqui, claro, você sempre participando com a gente. Bom, caso que deu o que falar na cidade, né, a morte da Ana Lívia, de 3 anos e 9 meses de idade. Uma bebezinha ainda, né? Esse caso, na verdade, Andréia, né, chocou toda a cidade e acho que é de extrema importância a sua presença aqui no Plantão 47 também, como a do Kessley, para a gente debater sobre esse assunto, até para falar também, né, da função, né, de cada órgão dentro, né, da sua responsabilidade, digamos assim. Eu lembro que naquela semana nós gravamos um plantão especial, né, durante a semana, e no outro dia aconteceu esse caso aqui na cidade. Sim, quando foi ao ar já tinha acontecido, Sim. né? A gente estava falando de trabalho infantil. Isso mesmo. E aí a gente volta, não tem problema, para falar de novo. É importante esclarecer, né, a questão de violência que a gente vive falando, mas, querendo ou não, quando acontece um caso muito grave assim, com comoção, acaba aflorando de novo a discussão, né? E é importante para situar tanto o Conselho quanto os outros órgãos da rede de proteção, para saber qual que é o papel, para que não se confunda, né? Como às vezes tem acontecido, o que um faz, o que o outro faz, qual é a condução no caso de denúncia, né? A Ana Lívia, gente, ela foi espancada pelo padrasto dela, né, o Christopher, de 27 anos de idade. André, você está há quanto tempo no Conselho Tutelar? Há quase 3 anos. Você já tinha acompanhado, acho que não, né? Nesse período todo, nesses 3 anos, não aconteceu um caso desse aqui na cidade? Aconteceu um caso do assassinato da Aline e da filha, eu esqueci o nome da criança. Sim, aquele feminicídio. Que foi bem grave, mas ele não passou pelo Conselho. Você já estava no Conselho naquela época? Eu creio que sim. Você estava para entrar ou já tinha entrado há pouco tempo, né?
Não estava. Foi um pouquinho antes. Foi um pouquinho antes da gestão. Mas as conselheiras que têm já bastante tempo, 8 anos, 10 anos, nunca atenderam um caso tão grave assim dentro da família. Teve o outro assassinato dos meninos, né? Do Rodolfo e do outro, mas não foi familiar, foi um sequestro, né? E foi bastante grave. Mas desse jeito, com esse nível de crueldade, eu nunca tinha acompanhado de perto, né? De perto. Com mulher tem, né? A gente teve no início do ano passado a Tuane, que foi... Tem muitos casos. A gente começa a citar aqui, são dezenas. São dezenas de casos. Infelizmente, são dezenas. Mas, de certa forma, eu lembro que você até falou com a equipe de reportagem aqui da TV Plan. Aliás, você foi requisitada por toda a imprensa, né, para falar desse caso especificamente falando. E a sua versão foi sempre aquela, de que o conselho foi procurado, né? Aliás... Os pais foram chamados, né? O padrasto e a mãe foi chamada no conselho. Vocês chegaram a conversar com eles? Sim, foi. A conselheira que foi no dia na creche, né? Então, foi no dia. Que é assim, agressão física, abuso sexual, abandono de incapaz é na hora. E o conselho tutelar, os dois conselhos, na medida do possível, quando não está em outra atuação, vai na hora. Na hora, denunciou, a gente vai. É na hora isso? No momento. Independente da gente estar de plantão ou estar no horário normal, né, de funcionamento. Então ela saiu, quem estava na sede, foi uma conselheira que estava lá na ocasião, saiu, foi na creche na hora, né, verificou a situação, não era uma situação emergencial, né, ao ponto de fazer nenhuma retirada da criança dali, né, e aí tinha uma marquinha na orelha que não era um hematoma decorrente de agressão grave. Ela foi na casa, essa mãe conversou com a mãe, convocou para outro dia. Nesse mesmo dia que foi na creche, já foi advertida por escrito. No outro dia, os dois foram convocados e foram ao conselho, né? E aí era uma negativa, não falaram que agrediram a criança de forma nenhuma para machucar, mas falaram que algumas vezes davam chineladas, que era com o intuito de correção, mas que a marca não era disso, tinha batido na porta, né? Aí, mediante a isso, a fala de que algumas vezes tinha chinelado, que não pode, foram advertidos por escrito de novo e foi feito encaminhamento para o CREAS, que é o órgão que acompanha quando há suspeita de violência do executivo. Isso é importante falar, né? O acompanhamento é feito pelo Poder Executivo, não pelo Conselho. Então, o Conselho atuou, verificou a suspeita e encaminhou imediatamente. Essa é a atuação. O papel do Conselho, nesse caso, é isso, é encaminhar a denúncia. Fazer a coisa acontecer, fazer a coisa andar. Ele não executa, né? Por isso que são só 5, eu sempre falo isso. Da comunidade. Então, né, não tem equipamentos para fazer o acompanhamento. Foi encaminhado imediatamente. E não houve, isso é importante falar, nenhuma outra denúncia. Depois do dia 22 de maio, nada mais chegou ao conselho. Nem antes. Essa criança não tinha pasta, não era acompanhada por nós, né? Então, a nossa atuação foi só isso. E, infelizmente, depois, já no dia da morte. Que aí a conselheira foi acionada no plantão, mas quando ela deu entrada no hospital no Margarita, e já em estado muito, muito ruim. Só, né? Mais nada, não passou pelo conselho em outra situação. Muito bem, a ação de vocês então foi encaminhar isso? Sim, imediatamente quando recebeu, né? E assim, diante do que a gente tinha, né? Que era só aquilo no momento. Não era uma criança, estava sendo espancada sistematicamente, que a gente podia identificar ou verificar isso. Assim como a creche também agiu muito rápido, né? Na primeira desconfiança, ela acionou o conselho. É uma creche que atua muito ao lado do conselho. Ela tinha um hematoma na orelhinha? Não era um hematoma, era um avermelhado. Era um avermelhado na orelha? Não tinha marca de hematoma, né? E ela até estava dormindo na hora. Então teve a conversa da conselheira com a coordenadora, que é uma coordenadora bastante próxima da gente, né? Que falava que a mãe não apresentava negligência visível, que era uma mãe muito cuidadosa, apesar de muito jovem, né? Então, assim, não era possível ali identificar nada além do que foi identificado. E aí, citando, até nós vamos aprofundar, daqui a pouco nós temos a fala da delegada, doutora Maria Cecília, né, que está de frente a esse caso. Num depoimento da mãe, né, não sei se você quer, se ele teve acesso a esse vídeo da mãe no dia do acontecido, ela já sabia que a filha dela tinha morrido, e ela falando com uma naturalidade para as câmeras, falando que a filha, né, havia sido espancada pelo Christopher de manhã, e que a menina passou ali o dia todo, né, ao lado dela, e só no final da tarde que ela foi perceber que a menina estava realmente, né, muito mal. Aquela naturalidade com que ela falou perante as câmeras tem a ver com essa pouca idade, porque ela tem, né, um rostinho ali de criança, apesar de ser realmente uma pessoa jovem ainda, né? Como identificar isso na pessoa? Aquela tranquilidade no momento que ela já sabia, inclusive, que a filha dela tinha morrido. Temos que avaliar de vários aspectos. Eu acho que um dos mais importantes é tomar cuidado com o movimento especulativo. Tá? Então, na distância que nós temos do caso, qualquer olhar que vá definir isso é, no mínimo, leviano.
da minha parte ou da parte de qualquer outro profissional. Mas, se nós formos pensar, e aí começa a surgir várias especulações sobre o autor da violência e ela. Assim, geralmente, pacientes ou pessoas que vivenciam em âmbito de violência, e aí vamos pensar que esse sujeito era um sujeito que produzia heteroagressividade. Assim, o âmbito da violência quase que traz essa neutralidade de não saber diferenciar o grau dessa violência. O que é eu encostei no corpo do outro para corrigir e o que é um espancamento. Isso, a vivência da violência dentro da casa, né, a violência doméstica generalizada, produz alguns aspectos nesse sentido, assim, de quase uma banalização da violência. E hoje é quase o que nós temos socialmente, uma banalização da violência. Algumas frases muito me assustam, mas são frases muito comuns no nosso meio social, que é na ideia do briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? E se nós estamos falando de um processo de violência, de denúncia, de um órgão que trabalha especificamente com denúncias, e ficar num movimento e aí, de alguns órgãos, principalmente na parte de alguns meios de veiculação que começam a apontar, a bater demais em cima isso, que existe um culpado, sim, e aí, na verdade, o que faz é muito mais corromper um órgão, necessariamente o conselho, que é um órgão composto e democrático, social. Então você está denegrindo um contato da sociedade, que é corresponsabilização de todos, em virtude de achar um culpado. As pessoas sempre querem achar um culpado. Perfeito. A ou B é o culpado do... Então, quando a gente traz a fala dessa mulher, assim, a fala dessa mãe... Dessa assim, mãe. Quase que neutra, né? Assim, como se fosse contando que quebrou o vaso. Sim. Mas, se nós pensarmos que tem uma heteroagressividade, tem uma violência vivenciada por ela há algum período, que é as especulações, isso é comum. Não tem essa distinção, não tem esse filtro do que é violência de agressão e o que é, aspas, a correção. Porque a fala dela é isso, assim, ele corrigir. Aquilo foi para uma correção. Então não tem essa distinção. Isso é natural. Se a gente pegar as mulheres que vivenciam violência, enquanto não nomeia, tá vendo isso que você tá... quando ele te bate para pegar a senha do seu celular... Elas não enxergam isso. Não, eles não veem isso como violência. Isso é um amor. Isso é um amor. Isso é um ciúmes. E aí a ideia do crime passional. Eu sou extremamente contra essa ideia do crime passional, né? Pelo nome, pela nomenclatura, pela etimologia, mas... A ideia é essa, assim, ele está fazendo, esse é um bem, ele está tentando fazer um bem e, na verdade, está corrompido esse filtro do que é violência, agressão e o que esse é um movimento de correção. Tudo indica, pelo menos, nossa equipe conseguiu, nós falamos durante a semana com a avó materna, né, da Ana Lívia, e ela tinha perdido contato com a família dela, com os pais, né? Isso é muito característico também da mulher que sofre a violência, onde o homem ele faz aquela lavagem cerebral na pessoa, né, e faz com que ela se afaste de todos, né? Foi pelo menos o que eu consegui entender dessa história. A mulher enquanto posse. Ela estava vivendo no mundo dele ali. A mulher, né, enquanto posse, perfeito. Então, e aí aquilo se torna um objeto meu. Então, é o meu objeto, essa mulher ou essa companheira é minha. E aí não dá acesso a ninguém. Então, é difícil ficar especulando assim, mas a família é responsável. Tudo que a gente fala é especulação. Porque ela sabia, porque a avó sabia, porque o fulano sabia. São especulações. Que gera revolta, inclusive, né? Perfeito. Revolta e são maldosas, são perversas. Porque da distância que nós estamos, assim, e isso é importante para falar assim, a definição de violência cabe em segundo momento, quando eu defino que é violência. Então, quando eu defino que é violência, é um exercício de poder. É um exercício de poder de que eu sei o que é violência e você não sabe. Então, temos que tomar cuidado com isso, de quais são os atributos da violência, quem vai fazer esse atributo de violência, e nesse caso, dessas especulações que surgem pós
pós-ocorrido, assim, tem que tomar muito cuidado, a imprensa, e aí por isso que eu acho sensacional do espaço que vocês abrem, da responsabilidade que vocês têm social, de abrir isso e falar assim, ó, calma, isso aqui a gente não trabalha com especulação e nós não vamos apontar dedo, se é suspeito, aconteceu, não vai negligenciar esse caso. Então, é uma negligência e é uma leviandade começar a apontar as situações e faltou isso da família, não faltou. Se você não tem acesso a essa família, que é o caso que aconteceu, não tem que se fazer. Não tem que se fazer. E aí parte do princípio de que a sociedade é responsável. Então, faltou denúncia, então todo mundo é responsável. Eu, você, os meios sociais. Então, o que faltou é só depois que a gente vê isso. A delegada de polícia, a doutora Maria Cecília, que é responsável pelo caso, falou com a nossa equipe. Acompanhe aqui no Plantão 47. A ocorrência ela aportou aqui na delegacia durante o plantão, indicando, né, que uma criança de 3 anos ela havia sido violentamente espancada pelo padrasto e que teria permanecido o tempo todo, durante todo o dia, sem qualquer tipo de auxílio médico, e por volta das 15 horas, percebendo que a situação, né, o quadro clínico da criança estava piorando, a mãe optou por chamar a sogra e a tia da criança, né, no caso a irmã do suspeito, ela prestou socorro para essa criança encaminhando para o Hospital Margarita Morales. A Polícia Militar ela foi acionada a comparecer no hospital e no local eles identificaram, né, que a criança ela realmente tinha sido vítima de agressões e horas mais tarde ela veio a óbito. O delegado plantonista, ele ouviu as partes, né, autuou tanto a mãe quanto o pai em flagrante por homicídio, com uma qualificadora que seria a do feminicídio, em razão do próprio Código Penal prevê que nos casos envolvendo violência doméstica existe essa circunstância agravante. A Polícia Civil agora ela continua com as investigações, já foi feito um contato com o Conselho Tutelar, porque tem uma informação nos autos de que há cerca de 1 mês essa criança teria apresentado hematomas, né, ao chegar à escola, e a diretora acionou o conselho. Então nós já fizemos um contato para verificar quais foram as providências que já foram adotadas em relação a essa questão. A mãe ela afirmou que ela já teria sido agredida pelo autor, mas não consta nenhum registro de ocorrência narrando esses fatos. Ela alega, né, que no dia, por volta das 8h30 da manhã, ela acordou com a criança gritando e que quando ela se levantou para verificar, ela se deparou com a criança embaixo do chuveiro. O Christopher estava com a criança embaixo do chuveiro, na água fria, e que essa criança ela já apresentava diversos hematomas e ainda algum tempo depois teria urinado sangue e vomitado sangue. Em dado momento a criança perdeu a consciência e eles verificaram, né, que por volta das 5 horas da tarde a situação dela realmente era muito grave, que foi quando o primeiro sinal, né, de socorro foi prestado. Esse primeiro sinal de socorro e os motivos eram motivos fúteis, né? No caso, existe, né, nos autos a informação, a mãe da criança ela não narrou especificamente isso, mas consta, né, que ela teria informado que um dia antes do fato, a criança ela teria sido agredida por ter urinado na calça, pelo Christopher. E que ela alegou, né, que ela não acionou a polícia porque ele solicitou que ela não chamasse. Em razão dessa omissão e do dever jurídico dela de proteção à criança, ela foi autuada não por omissão, ela foi autuada por homicídio mesmo, né? Que é o que nós identificamos como um crime comissivo por omissão, ou seja, apesar dela não ter ativamente agredido a criança ou não constar essa informação nos autos até agora, ela, com a omissão dela, ela gerou aí a impossibilidade, né, dessa criança vir a ser socorrida a tempo. E também existe a questão aí agora na investigação de identificarmos outras qualificadoras, porque pelos relatos trazidos aos autos até o momento, nós identificamos aí que outros tipos de qualificadora que não o feminicídio também qualificariam essa conduta, entre os quais a crueldade que foi empregada, né, o fato da criança, pelo próprio porte físico, não poder oferecer nenhum tipo de resistência, então provavelmente eles vão ser indiciados por homicídio qualificado, mas mais de uma qualificadora. Muito bem, vocês ouviram a fala da doutora Maria Cecília, nesse caso que chocou a cidade. Bom, tanto o pai quanto a mãe, tanto o padrasto quanto a Ana Lívia,
né, de Ana Lívia, foram autuados por homicídio. Né? Agora eles vão responder, eles que já não estão mais, né, aqui na nossa região, foram transferidos para a cidade de Piumhi, né? Não foram aceitos praticamente aqui no presídio da cidade, até por questão de segurança mesmo, né? Foram transferidos para Andradas, lá também, né, não foram aceitos pelos reeducandos e agora estão na cidade de Piumhi. Só lembrando, né, gente, eles ainda são suspeitos, não foram condenados, né? A imprensa não tem a função de condenar ninguém, né? Enquanto a justiça não se manifestar através de um julgamento, que deve acontecer, né? E aí nós vamos noticiar aqui sim, né, se eles são culpados ou não. Aí me questionaram, mas espera aí, eles assumiram o crime. Sim, mas não foram condenados ainda. A imprensa, eu repito, não tem o poder de condenar. Agora, Andréia, essa menina, é fato, ela era mantida ali dentro dessa casa, tudo indica, né? Vivia dentro de uma bolha que foi criada, o que a gente sempre fala aqui, até da violência contra a mulher mesmo, né? Sim, é o mesmo cenário, né? É o mesmo cenário. É o mesmo cenário. Fazia 1 ano e meio só, né, que eles eram casados, Sim. não era muito tempo, e a menina tinha morado com a avó um tempo antes. Então, assim, só que isso que a gente está falando agora só chegou depois também, né? Só esse cerceamento, esse fechamento de que ela não podia falar com ninguém, era uma mulher que não podia trabalhar, não tinha terminado de estudar, isso chega depois, mas tem sim característica de cerceamento típico de violência doméstica, né? Tanto que vem depois a informação também da guarda, do pedido de guarda, parece que pela família materna. Pela família materna, a paterna avó. não estava tendo acesso, é bastante característica. Tem a lentidão da justiça também em tudo isso, né, Andréia? No caso do pedido de guarda, por exemplo, né, que é muito lento, né? É muito lento, mas precisa ser, porque precisa ter uma avaliação social também, né? Retirar a guarda é uma questão de muita responsabilidade. É que assim... Por mais que seja uma avó ali, né? Tudo na política social, ele precisa ser pensado e feito com responsabilidade. Como que a gente tira uma criança, né, do cuidado da mãe, que está com ela desde que nasceu e já vai colocando com a avó sem entender aquilo? Então, o processo do judiciário tem a burocracia do judiciário, mas tem a parte de ter que avaliar, né, direitinho, para a gente não sair fazendo coisa irresponsável. A mesma questão do acolhimento institucional, a gente sempre fala que o dano é muito grande para a criança, né? Então, o acolhimento é a última medida, né? E daí veio muita coisa, por que não foi acolhida? A criança é acolhida como última medida, né? A criança agredida só é acolhida se ela está correndo risco de vida imediatamente, naquele horário, naquele momento que o conselho chegou, né? E não tem outra intervenção possível a não ser retirada, se ela não tiver família extensa ainda. Então, não é assim. Chega não é na casa, assim, pega, leva instalo e não é para vai... ser, e não é para ser, né? O acolhimento é falta de alternativa, né? Não é uma alternativa de política pública saudável para ninguém. Muito bem, gente, olha, quero convidar você. A Artipel inaugurou a sua nova loja aqui na cidade, na Rio de Janeiro, aqui na área central da cidade. Então o convite é para você conhecer essa mega loja com tudo que você precisa. Tem linha completa de papelaria, né, com muitas novidades. Setor de organização para casa e escritório, setor de informática completo, linha de gamers, linha de presentes e embalagens personalizadas e ainda os livros mais vendidos do Brasil. Tudo isso em uma mega loja com mais de 300 metros quadrados, ali na rua Rio de Janeiro, 121, em Artipel, com essa nova loja aqui na cidade. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte desse plantão especial. Até já!